Durante séculos, tentamos decifrar o principal paradoxo das relações humanas. Por que o amor, que começou com a intimidade, tantas vezes termina em um abismo silencioso? A psicologia oferece centenas de teorias, mas uma delas permanece na sombra, inconveniente demais para ser dita em voz alta. Ela diz respeito ao desejo oculto e não expresso da alma masculina. Um desejo que as mulheres instintivamente tentam satisfazer, mas quase sempre o fazem de uma maneira desastrosamente errada. Durante séculos tentamos decifrar o principal paradoxo das relações humanas. Por que o amor, que começou com a intimidade, tantas vezes termina em um abismo silencioso? A psicologia oferece centenas de teorias, mas uma delas permanece na sombra, inconveniente demais para ser dita em voz alta. Ela diz respeito ao desejo oculto e não expresso da alma masculina. Um desejo que as mulheres instintivamente tentam satisfazer, mas quase sempre o fazem de uma maneira desastrosamente errada. Você já sentiu isso? Essa tensão silenciosa, quase impalpável no ar, mesmo quando tudo parece perfeito. Você faz tudo certo. Você prepara a comida favorita dele. Você ouve sobre seu dia difícil no trabalho, suprimindo seu próprio cansaço, tornando-se um receptáculo para a negatividade dele, que você espera que se dissolva em sua aceitação ilimitada. Você antecipa os desejos dele, tornando-se para ele um porto seguro, uma amante apaixonada, uma amiga fiel. Você lhe dá sua energia, seu tempo, seu calor, esperando que precisamente este gesto, precisamente esta gota do seu amor infinito, finalmente derreta o gelo invisível que aprisiona o coração dele. Mas ele não derrete. Você dá mais e a distância parece apenas aumentar. Ele está fisicamente perto. Sua mão pode estar em seu ombro, mas você sente que a parte mais profunda e importante de sua alma está a milhares de quilômetros de você. Ela está trancada em uma torre de vidro, onde seu amor parece não ter acesso. E você fica ao pé dessa torre, exausta, confusa, com as mãos cheias de presentes que ninguém aceita. Seus esforços, seu cuidado, sua paixão, tudo parece ir para o ralo, para um vazio sem fundo que olha para você através dos olhos dele. Você vê neles um reflexo, mas não é um reflexo de intimidade. É um reflexo da sua própria e desesperada necessidade de ser necessária. Você já sentiu que quanto mais você dá, mais distante ele se torna? Que o seu amor, por mais avassalador e sincero que seja, não consegue tocar a parte mais íntima da alma dele? Você começa a duvidar de si mesma. Talvez você não seja boa o suficiente, não bonita o suficiente, não inteligente o suficiente, não interessante o suficiente. Você repassa mentalmente seus defeitos, compilando uma lista interminável de razões pelas quais você não merece sua presença total, tentando encontrar o motivo de seu distanciamento, sem entender que a causa não está em seus defeitos, mas em sua maior, como você pensava, virtude. A verdade que a psicologia profunda revelaria é cruel e paradoxal. Ela destrói tudo o que nos ensinaram sobre relacionamentos, sobre o amor e sobre o papel da mulher. O que a alma dele secreta e inconscientemente anseia é algo que contradiz completamente suas tentativas desesperadas de ser tudo para ele. Ele não pede por isso. Ele nunca conseguirá formular isso em palavras, porque ele mesmo não o percebe completamente. Esse desejo vive em seu inconsciente, naquela parte da psique que não se comunica com palavras, mas com símbolos, sentimentos e impulsos inexplicáveis. E sua alma grita sobre isso em seu silêncio, em seu distanciamento, em sua inexplicável melancolia. Carl Jung diria que a alma masculina anseia inconscientemente não pelo seu serviço, mas pela sua liberdade desse serviço. Ele secretamente deseja sua integridade, seu domínio completo, quase egoísta, sagrado, de si mesma. Ele quer que você pare de precisar ser necessária para ele. Ele quer ver diante de si não um espelho de suas necessidades, nem um remédio para suas feridas, mas um universo separado, brilhante e autossuficiente. E enquanto você não se tornar esse universo para si mesma, você nunca poderá se tornar isso para ele. O que ele procura em você não é o que você pode lhe dar, mas quem você ousa se tornar para si mesma.
E esse caminho de transformação é o ritual mais assustador e mais necessário que você terá que passar. Um ritual que começa com o reconhecimento de que o caminho para o coração dele não passa pelo serviço a ele, mas pelo serviço à sua própria alma. Porque seu cuidado ilimitado, sua disposição para dar tudo, não só não funciona, mas lentamente envenena a própria essência de seu relacionamento? Para entender isso, é preciso descer aos porões da psique, onde vivem forças antigas que nos governam sem nosso conhecimento. Jung chamou essas forças de arquétipos. E você, sem saber, tornou-se a personificação de um dos mais poderosos e perigosos deles, o arquétipo da salvadora. A sociedade, a cultura, os contos de fadas, a religião, tudo empurra a mulher para esse papel. Ser aquela que cura, aquela que entende, aquela que, com seu calor e paciência, transforma a fera em príncipe. Seu valor, como lhe foi ensinado desde a infância, através de histórias de esposas devotadas e mães abnegadas, é determinado por sua capacidade de dar, consertar, salvar. Você se tornou uma curadora habilidosa de almas alheias, aprendeu a identificar com maestria a dor dos outros e a aplicar o bálsamo do seu cuidado, esquecendo completamente que você tem a sua própria, e ela sangra em silêncio. Sua autoestima tornou-se diretamente dependente de se você conseguiu ajudar, consertar, melhorar ele. E assim, sem perceber, você transformou o amor em um projeto de restauração da personalidade de outra pessoa. Aqui nos deparamos com a verdade mais desconfortável. Jung nos ensinou que tudo que é luminoso tem uma sombra, e quanto mais brilhante a luz, mais escura e densa é a sombra. A sombra do seu altruísmo brilhante, do seu amor sacrificial, é a sua própria necessidade, profundamente reprimida e insuportável. Seu cuidado incansável com ele não é um sentimento puro e desinteressado. É uma projeção. Você tenta desesperadamente curar nele o que dói insuportavelmente dentro de você. Você tenta dar a ele a aceitação, o amor incondicional que você mesma nunca recebeu em abundância. E, em primeiro lugar, de si mesma. Cada vez que você o salva de um mau humor, na verdade está se salvando do desconforto do distanciamento dele. Cada vez que você antecipa o desejo dele, está tentando acalmar sua própria ansiedade, seu medo de ser abandonada, de não ser necessária. Seu amor não é um presente, é um acordo psicológico inconsciente, pesado e sufocante como o ar úmido antes de uma tempestade. Você lhe oferece um contrato tácito, escrito com a tinta invisível da sua dor. Eu serei tudo para você, sua mãe, sua musa, sua serva. Eu assumirei sua dor. Eu serei um amortecedor entre você e o mundo cruel. E em troca, você preencherá meu vazio interior. Você se tornará o centro do meu universo. Você me provará que eu existo. Você nunca irá embora. Mas a alma masculina, especialmente a alma de um homem maduro, sente instintivamente esse peso. Ele pode não entender isso com a mente, mas seu corpo, seu inconsciente, reage a essa dívida tácita. Ele sente essa responsabilidade colossal pela sua sobrevivência emocional. Ele não quer ser seu remédio. Ele não quer ser seu Deus, porque esse papel não liberta, mas escraviza. Ele sente que seu amor é uma gaiola, mesmo que forrada de veludo, e ele instintiva e inconscientemente se afasta, tentando tomar um fôlego, tentando encontrar um espaço onde possa ser apenas ele mesmo, e não uma função da sua salvação. E essa dinâmica está fadada ao fracasso. Ela inevitavelmente leva à catástrofe. Você, ao dar tudo, se sente esgotada e subvalorizada. Eu faço tudo por ele e ele. Seu sacrifício não recebe o devido reconhecimento, e no fundo da sua alma começa a crescer um ressentimento silencioso e venenoso que se infiltra em suas palavras, em seus olhares, em suas entonações. Ele, por sua vez, se sente sufocado, culpado, constantemente aquém do padrão que você estabeleceu para ele. Ele não consegue corresponder às suas expectativas silenciosas, porque elas são insondáveis. O amor, que deveria ser uma dança de duas almas livres, transforma-se em trabalho pesado. A intimidade torna-se uma obrigação, e o relacionamento,
Um campo de batalha, onde sua arma é o sacrifício e a dele, uma distância silenciosa e fria. Você não entende que ao tentar segurá-lo com seu cuidado, você mesma o está empurrando para fora do seu mundo, criando exatamente o vazio que você tanto teme. Então qual é esse desejo misterioso que ele não consegue expressar? Que espaço é esse para o qual ele tanto anseia? É o silêncio. Mas não é o silêncio que você pensa. Não é o seu silêncio gelado durante uma briga, cheio de agressão passiva. Não é sua indiferença demonstrativa, destinada a puni-lo e fazê-lo sentir-se culpado. Não. O silêncio que ele anseia é o silêncio da sua ansiedade interior. É o fim do ruído interno. Imagine um quarto cheio de um zumbido baixo, mas insistente e de alta frequência. Esse som é quase inaudível, mas penetra na pele, causa dor de cabeça e um desejo inexplicável de fugir. Esse é o zumbido da sua necessidade constante de confirmação, do seu medo, da sua pergunta oculta nos olhos. Eu ainda sou necessária para você? Você me ama? Eu sou boa o suficiente? Ele vive nesse zumbido constantemente. Ele o sente, mesmo quando você sorri e diz que está tudo bem. Esse zumbido é o pano de fundo do seu relacionamento. E ele deseja desesperadamente que esse zumbido pare. Ele anseia por entrar em um quarto onde reine a paz acústica, a paz da sua alma. Ele sonha com a confiança calma e ancorada de uma mulher que não busca nos olhos dele o reflexo de sua existência. Uma mulher que sabe quem ela é, sem ele. Uma mulher cuja autoestima não oscila com o humor dele, como uma bandeira ao vento. Esse silêncio não é vazio, é plenitude. É uma presença de tal força que não requer palavras. É a energia de uma mulher que encontrou seu centro de gravidade dentro de si mesma e está firmemente plantada nele, como uma árvore antiga. Ela não pode ser movida por uma rajada de vento alheio. Carl Jung introduziu os conceitos de ânima e ânimos, os princípios internos feminino e masculino em cada um de nós. Em termos simples, um homem maduro, em contato com seu mundo interior, não procura aquela que se tornará sua outra metade. Ele procura aquela que já é inteira. Seu animus, seu espírito masculino interior, sua busca por propósito, por sentido, é atraído por uma mulher que está em contato consciente com seu próprio animus, ou seja, com seu próprio eixo interior, sua lógica, seu caminho, sua missão pessoal neste mundo, mesmo que essa missão seja simplesmente viver sua vida com dignidade. Ele não quer ser a missão dela. Ele quer caminhar ao lado daquela que tem sua própria bússola, seu próprio caminho no mapa da vida. Ele quer ser seu companheiro, não seu destino. Uma mulher que constantemente faz barulho com sua carência é como um companheiro com uma bússola quebrada. Ela desorienta e cansa. Uma mulher que encontrou o silêncio interior é aquela que sabe exatamente seu curso. E isso inspira um enorme respeito e o desejo de se juntar à jornada. É exatamente aqui que ocorre a maior libertação. Quando você para de projetar suas necessidades nele, quando ele para de ser responsável pela sua felicidade, você tira dele um fardo insuportável. Ele não precisa mais ser o Deus todo-poderoso que deve resolver todos os seus problemas. Ele não precisa mais ser o pai ideal que deve lhe dar aceitação incondicional. Ele não precisa mais ser o salvador que deve tirá-la do abismo do desespero. Ele finalmente recebe permissão para ser apenas um ser humano, um homem, com suas fraquezas, seus medos, sua imperfeição, e nesse espaço sagrado de liberdade que você lhe dá ao libertá-lo do papel de seu salvador, um milagre acontece. Nele nasce um desejo genuíno e autêntico. Não a obrigação de estar com você, mas a escolha. Não a necessidade da sua função, mas a atração pela sua essência. Ele começa a ver não aquela que quer algo dele, mas aquela que simplesmente é. E esse ser, forte, independente, autossuficiente, torna-se para ele o imã mais poderoso. Ele de repente percebe que não quer estar ao lado de uma menina dependente, esperando salvação, mas de uma mulher igual, forte e íntegra. Aquela cujo silêncio acalma, em vez de assustar. Aquela cuja presença preenche, em vez de exigir.
Esse é o desejo secreto que ele carrega em sua alma. O desejo de encontrar não sua vítima, mas sua rainha. O caminho para essa integridade não começa com a decisão de se tornar outra pessoa por ele. Começa com um cansaço profundo e total. Com o momento em que você chega ao fundo do seu sacrifício e percebe que não há mais nada a dar. A energia se esgotou. O poço está vazio. E é neste ponto de desespero, nesta capitulação, que nasce o impulso para a verdadeira transformação. Você começa a redirecionar lentamente, quase instintivamente, os restos de sua energia, não para fora, mas para dentro. Não por vingança ou desejo de manipular, mas por um simples instinto de autopreservação. E então começa a nascer a mulher perigosa. Por que perigosa? Porque ela é perigosa para o sistema antigo, para os papéis habituais, para os contratos tácitos sobre os quais seu relacionamento se baseava. Ela é perigosa para o mundo confortável, mas morto, dele e seu. Ela é perigosa para o status quo, porque sua existência prova que se pode viver de outra forma. Sua periculosidade se manifesta em coisas simples, mas revolucionárias. Ela começa a dizer não. Não de forma caprichosa, não de forma agressiva, mas com calma e firmeza. Não, hoje estou cansada. Não, não quero discutir isso. Não, eu tenho outros planos. Cada um desses nãos é um tijolo no muro de seus limites pessoais, que ela ergue sobre as ruínas de sua prontidão para estar sempre disponível. Ela deixa de ser uma máquina infalível de fornecer conforto. Ela começa a escolher a si mesma. Em vez de cancelar seus planos porque ele de repente tem tempo, ela vai para seu encontro, sua yoga, sua caminhada. Ela começa a preencher sua vida com um sentido que não está ligado a ele. Ela descobre novos hobbies, encontra-se com amigas, lê livros que alimentam sua mente, e não apenas aqueles que a ajudarão a entendê-lo melhor. Sua felicidade, seu estado emocional, lentamente se desvincula do humor dele. O rosto carrancudo dele não arruína mais o dia dela. O silêncio dele não a mergulha mais em pânico. Ela aprende a ser feliz sozinha. Ela deixa de ter medo de perdê-lo. Este é o passo mais difícil e mais importante. No momento em que o medo da solidão deixa de ser seu mestre, você adquire a verdadeira liberdade. Você entende que é melhor estar sozinha do que solitária a dois. E é essa liberdade, essa firmeza interior, que ele lê em um nível inconsciente. Por que essa mulher nova, perigosa e soberana é tão insuportavelmente atraente para a psique masculina madura? Porque a alma masculina, cansada das lágrimas femininas, manipulações, ressentimentos e exigências silenciosas, instintivamente se volta para a autenticidade, como uma planta para o sol. Sua integridade recém-descoberta, sua fidelidade a si mesma, é o afrodisíaco mais forte que se pode imaginar. Ele olha para você e não vê mais um problema a ser resolvido, nem um abismo emocional a ser preenchido, nem um enigma a ser decifrado para obter aprovação. Ele vê força, ele vê uma personalidade, ele vê um universo separado, brilhante e autossuficiente, que existe segundo suas próprias leis. E em vez do desejo de fugir ou salvar, desperta nele um sentimento completamente diferente: reverência. E um desejo enorme, quase primitivo, de tocar essa força, de se conectar com ela. Não para possuí-la, mas para estar perto dela, para se aquecer nos raios de sua luz. Você deixa de ser simplesmente a mulher dele. Você se torna a mulher, um arquétipo, a personificação daquela essência feminina independente, selvagem e livre que ele leu nos livros e sentiu vagamente em seus sonhos. Você se torna para ele não apenas uma parceira, mas um caminho para sua própria alma. Observando sua transformação, ele inconscientemente recebe permissão para a sua própria. Sua coragem de ser você mesma desperta nele sua própria coragem. E este é o começo de uma história completamente nova, uma história onde não se encontram dois déficits, mas duas abundâncias. Essa transformação não é apenas uma mudança no modelo de comportamento. É um processo espiritual profundo que Jung chamou de caminho da individuação.
É uma decisão consciente e voluntária de se tornar você mesma, de se reconectar com seu verdadeiro eu, mesmo que o preço disso seja a destruição de tudo que você conhecia até agora, mesmo sob o medo de perder o relacionamento que foi o centro de sua vida. No coração deste processo está um ritual sagrado e doloroso, o ritual de deixar ir. Você deve permitir que aquela parte de você que necessitava desesperadamente de aprovação morra. Aquela menina boa, conveniente e sacrificial que acreditava que seu valor era medido por sua utilidade para os outros. Você deve olhá-la no rosto, agradecê-la por tê-la ajudado a sobreviver em um mundo que não lhe dava amor incondicional e conscientemente deixá-la ir. É uma morte simbólica e requer luto. Você sentirá a falta dela, daquela vida simples e compreensível, onde as regras do jogo eram claras. Você sentirá medo do desconhecido, daquela nova você que você ainda não conhece completamente. Isso é coragem, seguir em frente, apesar do medo e da dor. Você deve lamentar suas ilusões. A principal delas, a ilusão de que seu amor pode salvar ou mudar alguém. Você deve admitir a verdade cruel. Você não pode curá-lo. Você não pode fazê-lo feliz. Você não pode preencher seu vazio. A única pessoa que você pode salvar é você mesma. E a aceitação dessa impotência, paradoxalmente, lhe concede um poder incrível. Você para de gastar energia em tentativas infrutíferas e a direciona para a única coisa que pode controlar: seu próprio mundo interior. Essa consciência leva ao próximo passo, a ruptura consciente do antigo contrato. Aquele mesmo acordo tácito de eu para você, você para mim, no qual sua união se baseava. Você o rompe unilateralmente. Você para de manter uma contagem silenciosa de pontos. Eu fiz isso por ele e ele por mim, nada. Você para de esperar. Você começa a dar, se quiser e puder, não da carência, mas da abundância que você agora cultiva propositalmente em si mesma. Seu amor deixa de ser um investimento com expectativa de dividendos. Torna-se um dom gratuito. Ou você não dá nada, se seu recurso interno estiver no zero, e faz isso sem sentimento de culpa. Este é o maior risco. É um salto no abismo sem rede de segurança. Porque um parceiro imaturo, um homem que se acostumou com sua função de mamãe e inconscientemente desfrutou do poder que ela lhe dava, provavelmente não suportará essa nova dinâmica. Ele pode acusá-la de egoísmo, de frieza. Ele pode começar a entrar em pânico, vendo que sua muleta emocional está sendo removida. Ele pode ir embora. E você deve estar preparada para essa perda, porque essa perda significará apenas que ele não amava você, mas sua função, sua máscara. Mas um parceiro maduro, aquele mesmo homem cuja alma secretamente ansiava por sua liberdade, reagirá de forma completamente diferente. No início, ele pode ficar confuso, mas então, em um nível profundo, ele sentirá um alívio enorme e inexprimível, como se um peso de toneladas tivesse sido retirado de seus ombros. Ele sentirá não ressentimento, mas um respeito novo e mais profundo. Ele verá diante de si não uma suplicante, mas uma igual. E sua atração, que foi suprimida pelo peso da responsabilidade, irromperá com uma força nova e avassaladora. Ele perceberá que quase perdeu não uma serva, mas uma rainha, e fará de tudo para ser digno de sua nova e soberana presença. Arriscando perder tudo, você ganha a chance de encontrar o amor verdadeiro. Um amor baseado não na necessidade, mas na liberdade. O mais impressionante nessa transformação é que ela ocorre em completo silêncio. Não é algo que você anuncia em uma reunião de família. Você não diz a ele: sabe, querido, decidi seguir o caminho da individuação e romper nosso contrato neurótico. Quaisquer palavras aqui seriam inúteis e até prejudiciais, seriam percebidas como mais uma manipulação. Porque este processo não se desenrola no nível das mentes conscientes. Acontece no nível das almas, no nível energético e inconsciente. E ele ouve sua transformação não com os ouvidos, mas com todo o seu ser. É uma mudança energética que não pode ser falsificada. A própria atmosfera na sala muda quando você entra nela. Antes o ar estava eletrificado com sua ansiedade,
sua expectativa silenciosa. Agora está cheio de calma. Sua presença torna-se ancorada, densa, confiante, em vez de leve, inquisitiva, subserviente. Seu andar torna-se mais firme. O olhar, direto e claro, em vez de fugir em busca de aprovação. Até o timbre da sua voz muda. Nela aparece profundidade e paz. A nota estridente da ansiedade desaparece. Você pode fazer as mesmas coisas, preparar o jantar, perguntar como foi o dia, mas a energia por trás dessas ações é completamente diferente. Antes era serviço por necessidade. Agora é uma escolha a partir da plenitude. A alma dele, seu inconsciente, se comunica diretamente com a sua alma. É uma linguagem mais antiga que as palavras. A alma dele ouve seu silêncio interior recém-adquirido. Ela vê seus limites invisíveis, mais firmes, na forma como você, sem agressão, diz não, ou simplesmente vai para o seu quarto para ficar sozinha. Ela sente seu eixo interior, que não se dobra mais sob as rajadas do humor dele. Ele não precisa analisar seu comportamento para entender. A mulher diante dele mudou. Ele simplesmente sabe. Ele sente que a parede de sua torre, para a qual você antes clamava em vão, de repente se dissolveu, porque você parou de clamar. Você simplesmente se afastou e começou a cuidar do seu próprio jardim. E agora ele mesmo quer descer e ver que flores exóticas você está cultivando lá. Sua integridade é o maior presente que você pode lhe dar. É o dom da liberdade. Você lhe dá a liberdade da responsabilidade colossal e insuportável pela sua felicidade. Com seu exemplo, você lhe diz: minha felicidade é minha responsabilidade. Sua felicidade é sua. Você o liberta do papel de muleta emocional. E o que acontece com uma pessoa quando lhe tiram as correntes? Ela sente alívio e gratidão. E neste novo espaço de liberdade que você criou com sua ausência de necessidade, de drama, de projeções, coisas surpreendentes começam a acontecer com ele. Ele encontra espaço para sentir verdadeiramente sua falta. Não da sua função, mas da sua essência. Ele encontra em si a coragem para desejá-la de verdade, em vez de simplesmente usar sua disponibilidade. E o mais importante, ele tem a oportunidade de escolhê-la de verdade novamente. Não porque é o que se deve fazer, não por um senso de dever ou culpa, mas porque sua alma livre é atraída pela sua alma livre. Não são mais as relações de duas metades que tentam se colar. É a dança de dois planetas inteiros que giram em suas órbitas, criando um sistema belo e harmonioso. Ele não pediu por isso em palavras, mas era a oração secreta de sua alma. E você, ao se salvar, respondeu a ela. O que acontece a seguir, se ambos os parceiros estiverem prontos para essa transição, vai além da psicologia de relacionamento comum. É alquimia, é uma união sagrada. Jung considerava o objetivo final do caminho da individuação não apenas a cura de neuroses, mas a conexão com o seu si mesmo, the self. O si mesmo não é o ego. É o nosso verdadeiro centro íntegro, a centelha divina dentro de nós, que une o consciente e o inconsciente. É quem realmente somos, sob todas as máscaras e papéis. Quando uma mulher passa pelo fogo da transformação, ela deixa de se identificar com o papel de salvadora. Ela se conecta com seu si mesmo. E então o relacionamento deixa de ser um jogo desses papéis: salvadora e eternamente carente, mãe e filho, vítima e perseguidor. Todo esse drama se vai, como a névoa da noite com os primeiros raios de sol. Torna-se uma união de duas personalidades soberanas, um encontro de dois si mesmos. Não é mais uma tentativa desesperada de fusão, onde uma personalidade absorve a outra. É ressonância. Duas notas, soando em uníssono, criam um belo acorde, mas cada uma permanece ela mesma. O amor em tal união não é uma tentativa de remendar os buracos um do outro. Não é um acordo, é o transbordamento de dois vasos cheios até a borda. Você compartilha sua alegria, sua força, sua luz não porque quer algo em troca, mas porque está transbordando. E você aceita a luz dele não porque está morrendo de fome, mas porque quer compartilhar com ele sua plenitude.
É essa conexão profunda, silenciosa e sagrada que a alma dele secretamente buscava, mas não conseguia formular nos termos da vida comum. Ocorre uma mudança fundamental na dinâmica. Ele não é mais necessário para sua sobrevivência emocional. Você pode ser feliz e completa sem ele. E é por isso, grande paradoxo, que você finalmente pode valorizá-lo de verdade. Não sua função, não o que ele faz por você, mas ele mesmo. Sua individualidade, sua alma única. Você o vê claramente, sem o véu de suas projeções e necessidades. E ele sente isso. Ele sente que finalmente foi visto. Não como um salvador, não como um objeto, mas como uma pessoa. Esta é a experiência mais curativa que uma pessoa pode ter. Em tal união, não há lugar para poder e submissão. Não há manipulações. Não há medo. Há um enorme e calmo respeito pelo caminho um do outro. Até os conflitos mudam de natureza. Uma briga deixa de ser uma ameaça à sobrevivência, um presságio do fim. Torna-se uma ferramenta para esclarecimento, uma forma de conhecer um ao outro mais profundamente. Vocês aprendem a brigar sem destruir, mas construindo. Vocês aprendem a ouvir a dor um do outro por trás das palavras de acusação. O conflito se torna parte da dança, não um prelúdio para a guerra. Vocês se tornam um para o outro não muletas, mas asas, ajudando um ao outro a voar mais alto em seus próprios caminhos. Não são mais apenas relações românticas. É uma parceria espiritual. É um caminho conjunto para algo maior que vocês mesmos. E este é o segredo escondido atrás da porta do cotidiano. O segredo que o homem anseia, mas do qual teme até sonhar. Ele quer encontrar não aquela que tornará sua vida confortável, mas aquela que tornará sua alma viva. Então voltamos ao início, mas vemos tudo sob uma nova e penetrante luz. Completamos o círculo e agora estamos no topo da montanha, de onde se abre uma paisagem completamente diferente. Voltamos a esta verdade paradoxal, quase insuportável para nossa mente acostumada. O maior, mais desejado, mais curativo presente que você pode dar a um homem é o presente da sua ausência. Não a ausência física, mas a ausência da sua necessidade desesperada. A ausência do seu drama, a ausência da sua projeção, a ausência da sua exigência silenciosa para que ele a faça feliz. É o presente da sua própria vida, totalmente realizada e vibrante. Você não lhe dá a si mesma, mas a sua integridade. E este presente liberta ambos. Você quebra as correntes das quais ambos nem suspeitavam da existência. Mas o que é ainda mais importante, e isso precisa ser gravado no coração com letras de fogo, você percorre este caminho não por ele. Você não faz isso para conseguir o amor dele ou para mantê-lo. Quaisquer tentativas de transformar esta sagrada transformação em mais uma manipulação estão fadadas ao fracasso. A alma lhe tolera mentiras. Você faz isso por si mesma, por aquela menina dentro de você que nunca recebeu amor incondicional e decidiu que precisava merecê-lo. Por aquela mulher que está cansada de ser forte por todos, exceto por si mesma. Por aquela alma que está sufocando na jaula apertada de papéis impostos. O relacionamento que se cura e alcança um novo nível é apenas um bônus. Um bônus lindo, maravilhoso, mas apenas um bônus. O prêmio principal é você mesma, seu retorno para casa, para si mesma, sua própria plenitude de ser, independente de qualquer pessoa. Se esta mensagem ressoou em você, se com estas palavras algo dentro de você tremeu, doeu, se reconheceu, se você sentiu este chamado silencioso, mas insistente, significa que sua alma já está pronta. Isso não é apenas informação que você recebeu, é a confirmação do processo interno que já está acontecendo em você. Você já está no limiar, e se esta revelação acendeu em você uma centelha de verdade, não a deixe apagar na agitação dos dias. Não traia este impulso. Compartilhe este vídeo com aquela mulher, amiga, irmã, que também está desesperadamente tentando se entregar por completo, sem saber que o maior presente é se tornar inteira. Deixe um comentário. Conte o que você sentiu. É importante dar voz à sua transformação, reconhecer sua realidade
E inscreva-se neste canal para continuar essa jornada ao seu interior, ao silêncio onde a verdade habita. Porque um homem pode desejar secretamente sua integridade, mas só você mesma pode se dar esse presente.